uma vez temos a alegria de estar reunidos, agora por plataforma digital, como nós temos feito, para dar continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na aula de número 9, que vai trazer para nós o tema do mistério da unidade revelado em Cristo, lição de número 9, datada de hoje, dia 31 de maio de 2020. Nossas lições bíblicas referentes ao segundo trimestre do ano de 2020, com as lições dos adultos, classe dos adultos, produzidas e editadas pela nossa querida CPAD, nossa central de ensino bíblico, trazida pelo comentarista pastor Douglas Batista, nosso querido e amado irmão. Sem demoras, irmãos, vamos fazer uma breve oração para nós darmos início. Se possível, feche aí os seus olhos e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Pai eterno, nós agradecemos a Ti pela rica oportunidade de meditarmos sobre a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo abra nosso entendimento e faça com que nós absorvemos a Tua Palavra. Senhor, aplica a Tua Palavra nas nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, o textuário dessa nossa lição traz para nós o seguinte, Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática traz o seguinte, que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amados irmãos, hoje nós entraremos no capítulo 3 da carta aos Efésios. E vocês repararam que eu não me canso de falar da importância dessa carta. Ela precisa ser um dos alvos da nossa leitura e do nosso estudo, pois ela contém tudo o que a gente precisa para entender, e não só entender, mas para transmitir o Evangelho. Ela mostra com clareza a corrupção humana por conta do pecado, mostra e explica o plano do Senhor, o plano de redenção do Senhor e a formação da igreja como organismo vivo e como essa igreja deve viver. Como nós tratamos nas aulas anteriores, em seu conteúdo, entre as abordagens doutrinárias trazidas por Paulo, aqui ele mais enfatiza sobre a formação e a condução da igreja de Cristo. Para isso ele usa algumas metáforas para se referir a ela, se referir à igreja, como propriedade do Senhor. Ele usa, por exemplo, o corpo, Efésios 1, 23, a noiva, Efésios 5, 22, e o templo do Espírito Santo, Efésios 2, 19 até 22. Dessa forma nós entendemos que Paulo está vislumbrando a igreja como um organismo vivo, e não como uma mera instituição religiosa. Por esse motivo, essa epístola é importante para nós, porque ela nos ajuda a enxergar a igreja não como uma organização filantrópica, que só serve para ajudar as pessoas, mas nós passamos a nos enxergar, o povo de Deus, como expressões vivas e praticamente, um dia exatas, expressões vivas e um dia expressões exatas de Cristo, Nós chegaremos lá em nome de Jesus. Dentro dessa abordagem, o tema principal, igreja, o foco maior de Paulo salientar, mostrar, enfatizar a unidade da mesma, dessa igreja. Nessa linha de pensamento, nós notamos que Paulo utiliza o termo em cerca de 90 vezes, ressaltando a união do crente em Cristo. Por isso Paulo ensina que os gentios não precisam se converter ao judaísmo, mas sim abraçar o cristianismo, pois o apóstolo não queria que existissem duas igrejas, que fossem igrejas rivais, a igreja gentílica e uma igreja judaica, E é sobre essa unidade que nós vamos meditar hoje, sobre o grande mistério da unidade da igreja. Nós veremos que esse mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas,
como o ministério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então vamos lá. O tópico 1, nós vamos começar aí, o tópico 1, nós vamos tentar definir uma das palavras essenciais para a gente tentar entender o contexto do capítulo 3 e também o contexto da carta, né, aos Efésios. No versículo 3 do capítulo 3, Paulo faz a menção do mistério que por revelação foi dado a ele. Para nós entendermos, vamos falar um pouco sobre essa palavra, a palavra mistério. A primeira definição da palavra mistério no dicionário português traz o seguinte: tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável, é um enigma. Nós daremos ênfase aqui à palavra incompreensível. Irmãos, está claro na Bíblia que tudo que diz respeito a Deus é incompreensível, é realmente um mistério que a natureza humana não pode entender. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque essas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele dá um ponto-chave aqui para nós entendermos que somente uma pessoa regenerada, redimida em Cristo, pode compreender, pode passar a conhecer mais sobre Deus. Ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer que uma pessoa em seu estado natural, ou seja, carnal, ela não pode compreender os mistérios de Deus. Somente depois de regenerada, quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor e através do Espírito Santo do Senhor nós recebemos a mente de Cristo, né? Ou seja, somente após de todo esse processo, onde a velha natureza, o velho homem é mortificado em Cristo, nós recebemos a nova natureza, é que enfim o Senhor revela, Ele vai revelando progressivamente, né? Ou seja, aos poucos, gradativamente, degrau por degrau, né? Através de seu Espírito, os mistérios que não tínhamos acesso antes, né? Como carnais. Uma pessoa carnal não tem acesso a esses mistérios, né? A esse mistério do Senhor. Na passagem que nós estamos estudando, a palavra mistério foi traduzida da palavra grega mysterion, que no sentido mais amplo traz a ideia de uma verdade divina, ou seja, que se refere a Deus, que esteve oculta, mas passou a ser conhecida. Nós entendemos bem a intenção de Paulo ao usar essa palavra quando nós olhamos para o tipo de inimigos que ele enfrentava, né? E sempre denunciava em suas cartas. Em vida ele sempre lutou com os líderes religiosos judeus que não entenderam o mistério e não aceitavam de forma alguma a inclusão do povo gentil ao povo de Deus, como nós vimos nas aulas passadas. Também ele enfrentava os famosos adeptos do gnosticismo, né, que pregava que só recebia esse tipo de revelação aqueles que eram misticamente iluminados, né? E segundo eles, eram os que tinham esse direito de receber tal revelação de um Deus, de Deus, né? Somente as pessoas que eram iniciadas nessa corrente, né? Nesse ensino, nessa prática gnóstica, é que podia ter acesso à revelação de Deus. Esse mistério diz respeito, então, à promessa de que Deus incluiria em seu povo os gentios que passaram tanto tempo à parte da revelação especial de Deus, conforme Efésios 2, capítulo 12, que nós vimos na aula passada. Nós vamos ver mais para frente que esse decreto, esse plano, esse mistério sempre esteve na mente do Senhor. O próprio Senhor faz menção dessa promessa várias vezes na Bíblia, na antiga aliança, através dos seus santos profetas, o qual também os deu a conhecer esse projeto, porém não foi revelado a eles como e quando o Senhor o faria. Isso é bem interessante. Bastante também interessante a metáfora que Paulo
tanto Paulo e o escritor aos Hebreus, eles usam para se referir às revelações do Senhor no Antigo Testamento. Lá em Colossenses 2, versículo 17, e Hebreus capítulo 8, versículo 5, e também Hebreus capítulo 10, versículo 1. É bem interessante porque eles ensinam que as coisas do Antigo Testamento, reveladas no Antigo Testamento, elas são sombras, né, do que haveriam de vir. Eu imagino quando eles falam isso, como se nós estivéssemos andando em uma estrada e por trás de nós houvesse uma luz forte, né, e de repente uma pessoa surge às nossas costas, por trás de nós, e tudo que nós conseguimos enxergar da pessoa é a sua sombra, né? Nós temos a sombra, mas nós não temos os detalhes daquela pessoa, nós não enxergamos os detalhes, nós temos uma ideia de como a pessoa mas nós não vemos nitidamente seus detalhes. Somente quando essa pessoa passa para a nossa frente é que nós passamos a enxergá-la com clareza. E é exatamente ao que Paulo se refere quando ele diz que outrora, em outro tempo, esse grande mistério esteve oculto, porém foi revelado com a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, né? No tempo oportuno, como diz Pedro lá em 1 Pedro 1:20, no capítulo 1, versículo 20. Então, dando prosseguimento aí, no tópico 2 vai trazer para nós o mistério revelado no Novo Testamento. Uma das grandes preocupações de Paulo aqui, no capítulo 3, é esclarecer tanto a judeus quanto a gentios que o grande mistério apresentado por ele desde o início da carta não pode de forma alguma ser esclarecido por mente humana, como nós já falamos. Está aí a preocupação do apóstolo em reafirmar o seu ministério e a sua vocação diante de Deus em favor de seu povo. Você pode reparar que ele se preocupa bastante, né, com isso. Ele se preocupa não somente na carta aos Efésios, mas praticamente em todas as suas cartas, que ele é somente o portador da revelação e não o autor dela. Que seu chamado foi entregue não por autoridade humana, mas sim pela autoridade do próprio Cristo. Um exemplo, Gálatas capítulo 1 está recheado lá dessas afirmações, né? Que ele não recebeu por mãos humanas, ele foi chamado por Deus. Depois você pega aí Gálatas 1 e dá uma lida para você entender melhor. Ele ainda ele elabora a sua defesa, chamando a responsabilidade aos demais apóstolos e também os profetas, né, do Novo Testamento, que juntos formaram a equipe missional de Deus com a responsabilidade de revelar e esclarecer e também transmitir esse grande mistério do Senhor. O verso 5 contém uma informação bastante inusitada a respeito desse mistério, e é que ele nunca foi dado a conhecer anteriormente a nenhum ser humano, né? Como nós dissemos no primeiro tópico, os profetas, os homens a qual Deus teve uma relação de intimidade, eles sabiam desse plano, mas eles não sabiam com exatidão, ou seja, ele não foi revelado com todos os seus detalhes. Nós sempre enfatizamos aqui que a revelação do Senhor é progressiva. Você já pensou o baque que seria se Deus aparecesse ao homem assim e revelasse tudo de uma vez? Nós não entenderíamos, né? Nós somos para Deus como bebês recém-nascidos. Sabe quando você tem um bebê recém-nascido na sua casa, que você fica com aquelas, vamos dizer assim, frescurinhas, né, no jeito que você vai falar com ele, ai docinho, ai não sei o que, bebezinho de papai e tal, que você muda até o seu jeito de falar, para tentar se comunicar com o bebê. Da mesma forma é Deus, né? Ele foi balbuciando conosco, né? Depois ele foi falando normalmente, até ao ponto de nós chegarmos a possuir a mente de Cristo através do Espírito Santo e ele poder ser mais direto, né, com o homem. Assim é a revelação do Senhor, né? Então esses são os personagens do Novo Testamento que lançaram o fundamento da igreja. Por isso que Paulo chama a responsabilidade não só para ele, mas para todos os apóstolos e todos os profetas.
para ele não ficar sozinho com essa responsabilidade, né? Para ele não tomar sozinho essa grande responsabilidade. E esses foram os responsáveis, segundo Efésios 2:20, por lançar o fundamento, lançar a base, como nós estudamos na aula passada também. Uma coisa gratificante para nós é saber que o Evangelho garante aos gentios o direito de herdar com Cristo tudo o que ele recebeu de Deus, como afirma o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, 17. Vamos dar uma lida? Diz o seguinte: se nós somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros com Cristo, aliás, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós então, sendo co-herdeiros de Cristo, nós também recebemos o privilégio de participar do mesmo corpo que é a igreja e de participar da promessa de Cristo, né? Conforme nós já lemos lá no versículo 6 do capítulo 3. A respeito do mistério, nós devemos dizer que ele resume tudo que Deus prometeu e pronunciou a respeito de Cristo, seja no Velho ou seja no Antigo Testamento. Tudo se cumpre nele, por meio dele. Portanto, os gentios, nós gentios, somos co-participantes de tudo por meio da graça do Evangelho. Entre essas promessas resta ainda o cumprimento da sua volta e da criação de novos céus e nova terra. O cumprimento da sua volta, nós temos uma referência em João capítulo 14, versículo 3, e da criação de novos céus e nova terra, nós temos uma referência em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Então foi essa certeza que impulsionou o apóstolo Paulo, os demais apóstolos e os profetas a pregar aos gentios, com ênfase no apóstolo Paulo, né, que é o pregador, é o apóstolo dos gentios, o chamado apóstolo dos gentios, a pregar os evangelhos das sondáveis riquezas de Cristo. Essa mesma certeza tem alimentado o trabalho missionário da igreja até o dia de hoje. Além de receber a graça de pregar o evangelho aos gentios, Paulo ele continua dizendo nos versos 9, 10 e 11, que ele tinha o privilégio de manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, isso eu estou citando os versículos 9, 10 e 11, tá, irmãos? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem não é muito fácil de entender se você der uma leitura superficial, né? Você não entende com uma compreensão boa essas palavras do apóstolo Paulo, né? Mas em resumo, o que ele está afirmando é que pela sua pregação vai sendo esclarecida a maneira com que Deus, o Criador de todas as coisas, desenvolve o seu plano de salvação dentro da igreja, para que por meio dela os principados e potestades, que são várias categorias, principados e potestades, quando se diz essa palavra na Bíblia, ela se refere ao mundo espiritual, né? Os agentes do mundo espiritual, ou seja, tanto anjos como a demônios, né? E não só aos seres celestiais, mas também a toda a raça humana, para que possam perceber o tamanho da riqueza e as tantas formas que ela tem, né? O apóstolo Paulo chama de multiformas, tantas formas e recursos da sabedoria de Deus que foram utilizados no desenvolvimento do eterno propósito de salvação que ele estabeleceu em Jesus Cristo. Segundo essa afirmação de Paulo, nós entendemos que até mesmo os seres celestiais, os anjos de Deus, tomam conhecimento do seu modo de agir através do que ele faz para estabelecer e preservar a sua igreja. Isso é interessante, por quê? Porque nós vemos que os anjos, por exemplo, são os seres que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, nós vemos que os querubins são responsáveis por guardar o trono de Deus, ou seja, eles estão próximos de Deus. Mas mesmo estando mais próximos de Deus do que nós, no caso, eles não têm total compreensão de quem Deus é, de como Deus age. Para os irmãos entenderem que nem a eternidade será suficiente para nós compreendermos quem é Deus e a grandeza de Deus.
Louvado seja o nosso Deus pela sua grandeza, irmãos. O que nós devemos fazer é nos botar de joelhos diante da grandeza desse Deus, que nem mesmo os anjos, os seres celestiais, têm total compreensão de quem Ele é. Quem dirá nós, né, irmãos, que somos seres tão limitados, né? Louvado seja Deus por isso. No tópico 3 vai trazer que o mistério foi pré-estabelecido por Deus. Isso é bastante interessante. Todas as riquezas insondáveis de Cristo, elas se tratam de todas as verdades, né? As riquezas insondáveis de Cristo se tratam de todas as verdades de Deus e de todas as suas bênçãos, tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. Isso tudo foi reservado para nós, todas as bênçãos de Deus, tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. Essas são as referidas riquezas insondáveis que Paulo cita, né? E isso para ele ele traz um contentamento, uma felicidade tão grande, né, por ter sido chamado a revelar aos homens tal mistério que antes esteve oculto. Deve ser também motivo de alegria para nós, de sermos os portadores dessas riquezas, né? E temos o dever, não só o dever, mas a honra e o privilégio de transmitir essas riquezas. Ele usa o termo insondáveis porque se refere a algo que não pode ser compreendido à mente humana, como nós já citamos, né, nos tópicos anteriores. Certamente, somente como cordeiros de Cristo é que nós temos parte na herança de Cristo por meio da cruz que Ele conquistou para nós. A carta aos Efésios nos ajuda a entender então que todo o processo da redenção foi pré-estabelecido e decretado por Deus, como nós vimos presente escrito no versículo 9. Desde épocas passadas, né? Diversos textos bíblicos mostram que Deus predeterminou todo o plano redentivo em Cristo, mesmo antes de tudo ser criado. As escrituras são bastante claras, irmãos, ao afirmar que foi na eternidade, né? É difícil a gente imaginar esse conceito de eternidade, mas que foi desde sempre, bem antes de Adão e Eva terem sido criados, o mundo ser criado e de eles pecarem, que Deus planejou a redenção dos pecadores por meio de Jesus Cristo. Lá em Atos 2:23, por exemplo, após o Pentecoste, após a descida do Espírito Santo, quando Paulo se levanta para pregar, ele deixa claro que a morte de Cristo na cruz faz parte de um plano pré-estabelecido por Deus, também conhecido por Cristo na sua presciência, né? Ou seja, na sua onisciência Ele sabe de tudo antes de acontecer. E por que Deus sabe de tudo antes de acontecer? É porque Ele próprio decretou todas as coisas. Efésios 1, capítulo 9, diz que tudo isso Ele determinou segundo o bom prazer de sua vontade, ou na linguagem que a Bíblia usa, conforme o beneplácito da sua vontade, né? O bom prazer da sua vontade. O mesmo Pedro afirma um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, verso 27 e 28, quando ele diz que tudo aquilo havia acontecido pela vontade do Senhor, que de antemão já havia determinado. Todos os eventos, irmãos, mesmo antes da criação. Paulo diz, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nós fomos salvos e chamados, não por causa de nossas obras, mas por causa de sua determinação, por causa de sua vontade, né, de sua graça, e que essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, ou seja, bem muito antes de tudo ser trazido à existência. O Senhor já havia determinado todas as coisas, todo o plano da redenção. O Senhor Jesus Cristo, né, como Cordeiro de Deus, já havia sido sacrificado, não fisicamente, mas sim no plano que eles próprios estabeleceram, né? Quando eu falo eles, eu falo o conselho de Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O plano de Deus é o seu propósito com relação a todas as coisas que existem. O ensino geral da Bíblia afirma que Deus tem um plano e que Ele atua na condução de todas as coisas, para que esse plano seja totalmente cumprido, seja plenamente cumprido. Então nós podemos afirmar
aqui agora, exatamente nesse momento. O irmão Wesley está dando aula e vocês estão assistindo, exatamente porque o Senhor já não só havia previsto, mas havia determinado todas essas coisas. As Escrituras deixam claro que em vários pontos que o plano da redenção foi pré-estabelecido desde a eternidade pela vontade decretiva do Senhor. Ela é eterna porque o Redentor é eterno e também foi predestinado, né? Pedro fala lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 20, ele fala sobre o Cordeiro de Deus que foi escolhido antes da fundação do mundo, né? Que foi revelado para benefício do ser humano, do seu povo, né? Para remissão do seu povo. Só dando uma pincelada aí, porque a gente não tem muito tempo, sobre o decreto de Deus, que isso é um tema muito profundo e muito complexo. Eu quero ler para vocês uma pequena parte de um artigo de um teólogo e escritor chamado Arthur Pink, que eu gosto muito. Se vocês quiserem ler as obras dele, vocês pesquisam aí. Arthur, geralmente dá a.w. Pink, ele é muito bom, irmãos. Eu gosto bastante dele. E esse pequeno artigo diz o seguinte, as Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. A palavra decreto acha-se, por exemplo, no Salmo 2, versículo 7 em diante, né, etc. Em Efésios 3:11, nós lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2:23, do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:9, do mistério da sua vontade. Em Romanos 8:29, lemos que ele também predestinou. Em Efésios 1:9, sobre o seu beneplácito, ou seja, o bom prazer da sua vontade, né? Os decretos de Deus, então, são denominados o seu conselho. Isso são palavras do Arthur Pink, tá, irmãos? Os decretos de Deus são denominados, então, seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. São chamados sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu beneplácito, com a sua vontade. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente, atentem para essa palavra, geralmente ela é caprichosa e irrazoável. Mas nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada à vontade e, por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, conforme Efésios capítulo 1, versículo 11. Então esse é um pequeno artigo de um dos escritos de Arthur Pink, um grande escritor maravilhoso. Eu gosto bastante dos conteúdos dele, recomendo a vocês. Então, se relacionando aos decretos de Deus, ele está envolvido com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no Cronos, que é o nosso tempo, o tempo humano, dividido por horas, por dias, meses, anos, né? Tudo o que é feito nesse tempo foi pré-ordenado antes desse tempo ter início. Antes do relógio começar a contar a história da humanidade, o Senhor já havia idealizado, né, o seu propósito. O propósito de Deus, então, diz respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e também as más. Porém, aqui é um solo muito perigoso, porque quando se trata das coisas más, a gente precisa ter muito cuidado em afirmar que Deus é o ordenador e controlador do pecado, mas Ele não é o seu autor, como é o autor do bem. O Senhor é santo, o Senhor é puro, Ele não pode ter criado o mal em si mesmo, Ele não pode ter criado o pecado. Isso está no controle de Deus, é algo que Ele conhece, é algo que Ele sabe, é algo que Ele administra, porque o Senhor também administra o mal. Em diversas situações na Bíblia nós vemos que o Senhor administra o mal, mas o mal não tem origem em Deus, o pecado não tem origem em Deus, é tudo conforme a sua permissão. Então nós sabemos que o decreto de Deus é tão abrangente quanto o seu governo, como o seu governo, e foi estendido a todas as criaturas sem exceção e a todos os eventos. Eu gostaria de ter mais tempo para discorrer esse assunto com vocês,
mas é um tema muito abrangente, muito complexo, inclusive é motivo de discussão aí dos grandões, né, os grandes teólogos, os grandes estudiosos. Mas um dia nós teremos tempo para falar mais sobre isso, amém, queridos? Mas concluindo a lição, o fato de que a unidade cristã e todas as bênçãos espirituais, como por exemplo a inclusão dos gentios no meio do povo de Deus, tudo que o Senhor preparou para nós através de Cristo, o fato disso fazer parte dos planos do Senhor nos serve como grande consolo e motivo de descanso, pois Ele é quem planeja, Ele é quem determina, Ele é quem sustenta, Ele é quem mantém e Ele é quem realiza. Ele é todo poderoso para realizar aquilo que Ele mesmo idealizou, que Ele planejou. Por isso, descansemos no Senhor, amados irmãos. A igreja é um projeto de Deus, a nossa inclusão no testamento de Deus, sobre a herança de Deus, é plano do Senhor. Por isso descanse, todas as promessas que o Senhor fez até aqui irão ser cumpridas. Descanse no Senhor, aprenda isso, traga isso para a sua vida. Amém, amados irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, que essa aula seja bênção nas suas vidas, que essa aula alcance mais pessoas e possa gerar frutos no coração, no nosso coração. Vamos terminar com uma breve oração. Se possível, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor pelo pequeno tempo em que nós passamos aqui, aprendendo mais sobre a Tua Palavra, que o Senhor possa fazer com que a Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra, cumpra o propósito ao qual foi enviado ao nosso coração, seja corrigir, seja instruir, seja ensinar, edificar, seja purificar, seja libertar, mas que a Tua Palavra, por meio do Teu Espírito, cause o efeito que o Senhor deseja em nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, nos dê recursos para continuar mantendo essas aulas e cada vez que o Senhor nos capacite a melhorar. Abençoa as pessoas que assistiram, os seus lares, que a Tua paz, a Tua salvação chegue até a vida e a família de cada pessoa a qual esse vídeo teve contato. Abençoa o Teu povo sempre, meu Senhor. Nós pedimos ao Senhor, agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.